Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quer ficar bem informado sobre tudo o que vai acontecer na novela Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu gostei aí para estar ajudando aqui no nosso canal. Vamos lá! Segunda-feira, 19 de abril. Bernarda pede um favor a Fausto e diz a ele para expulsar Maria da vizinhança. Fausto pergunta de que maneira e a víbora diz para ele assustá-la e fala que com bom susto ela desaparecerá dali. Fausto se recusa e grita com ela. Ele diz a Bernarda para não tentar nada contra Maria desamparada e a ameaça de denunciá-la à polícia pelo assassinato de Tomásia e de seus pais que morreram no passado. João Paulo reza. Bernarda pergunta como Fausto sabe disso, e Fausto conta a história sobre o porquê dele ser queimado. Ele explica quando começou o fogo e seus pais morreram. Bernarda começa a derramar lágrimas e fica sem palavras. Fausto diz a Bernarda que a casa dele virou um inferno, pois o fogo se alastrou. Fausto começa a falar mãe e está desesperado. Fausto, aos prantos, diz a Bernarda que seus pais salvou sua vida. Bernarda diz que Fausto é um maldito que obrigou que Gonçalo ficasse com a mãe dele e deixasse ela. Fausto diz que Gonçalo não era seu pai e que quem era filho de Gonçalo é somente o padre João Paulo. E Fausto acaba falando que João Paulo é o filho do pecado que sempre atormenta Bernarda. Bernarda se enfurece e o acerta com um tapa. João Paulo pede a Deus que lhe ilumine com a luz da esperança. Ele pede ajuda. Vitória se encontra com Padilha e Vitória pergunta se ele está com sua filha e diz por que ele fez tanto mal a eles. Padilha diz que é por causa do seu filho, que morreu no acidente com Fernanda. Vitória pergunta a Padilha quem é sua filha e ela dá um tapa nele. Padilha diz a Vitória que se ela quer saber o nome da filha dela, precisa de uma coisa em troca. Padilha começa a pegar em Vitória e o maldito tenta abusar dela, que grita para ele soltá-la. Antonieta aceita o pedido de Oscar e diz que claro e que quer se casar com ele. Pepino diz que o amor é maravilhoso e que alguma vez irá encontrá-lo. Luciano Ferretti pergunta a Pepino se pode compartilhar esse momento com ele. Vitória consegue se soltar de Padilha. Ela diz a ele que aceita fazer o que ele quer, mas diz que sem violência. O nojento do Padilha tenta ficar com Vitória, que chuta ele. Ela tenta fugir, ele a pega e a esbofeteia. Depois, o covarde a joga no chão e ela desmaia. Padilha acaricia o rosto de Vitória, mas depois Oswaldo aparece ali e flagra ele, quase abusando de Vitória. Oswaldo o acerta com socos e o enforca. Bernarda pergunta a Fausto o que ele e Eva pretendiam. Fausto diz a Bernarda que se confessou com João Paulo e disse toda a verdade. Oswaldo quase acaba com Padilha. Vitória diz a ele para parar. Fausto diz a Bernarda que sua consciência não o deixava em paz e que queria se vingar dela. Fausto diz a Bernarda que não é uma pessoa mau. Bernarda diz a Fausto que irá expulsá-lo da vizinhança. Fausto a ameaça se ela fazer algo. Ele inventa a ela que Eva é uma pessoa fiel e que ela jamais encontrará uma pessoa assim. Bernarda vai embora. Oswaldo larga Padilha, o deixa espancado no chão. Depois de uma longa conversa com Bernarda, Maria observa os dois do lado de fora e depois a cobra da Bernarda vai embora. Fausto se desespera em lágrimas e Maria pergunta a ele o que aconteceu. Fausto diz que só falou a verdade. Leandra, em sua casa, se desespera pela falta de bebida. Ela começa a espalhar as coisas. Heriberto chega no hotel. Pedro diz a Heriberto que o apartamento de Leandra está mais calmo e não tem nenhum barulho. Heriberto diz que irá vê-la, mas Pedro diz a Heriberto que ninguém pode ver ela, pois Max proibiu que alguém a visse. Heriberto diz a ele que depois irá se resolver com Max e que ele não terá problemas. Heriberto então vai até o apartamento de Leandra. Oswaldo diz a Vitória que foi imprudência dela o que ela fez, e Vitória diz
que só queria saber o nome de sua filha. Padilha recupera a consciência e está todo machucado. Ele diz que Oswaldo é um maldito e que irá pagar. Heriberto diz a Leandra que ela é uma atriz muito famosa. Ele diz a ela que é um doutor e ela diz que já se encontraram no jardim do prédio. Leandra pergunta para que ele veio e ele diz que foi ali para conversarem. Oswaldo tenta ajudar a Vitória, que está muito triste por não ter respostas e não encontrar sua filha. Os dois se abraçam. Heriberto conversa com Leandra e fala sobre o amor. E diz que perdeu sua esposa e também seus filhos. Heriberto diz a Leandra que perdeu seus filhos devido a problemas com álcool. Padilha descobre que Escorpião o traiu. Vitória cuida de Oswaldo. Padilha chega até o lugar que está Escorpião. Ele aproveita que não tem ninguém ali e abre o cofre. Heriberto pergunta a Leandra se ela já buscou ajuda para largar o vício. E Leandra diz que Max a levou num grupo de alcoólicos anônimos, mas que não resolveu nada. Leandra diz que tentará se controlar por ela e seu filho Max. Max e Maria estão cada vez mais felizes e planejam coisas para fazer. Maria diz a Max que não entende como sua avó Bernarda lhe trata cada vez mais mal. Padilha diz a Bernarda que Escorpião a roubou. Bernarda o chama de maldito e diz que isso não ficará assim. Padilha leva Bernarda até onde está Escorpião. Vitória, chorando, está disposta a mostrar a Oswaldo como está o seu seio. Padilha leva Bernarda até Escorpião e diz que ele roubou ela. Todos discutem e depois Bernarda está com a arma. Escorpião pede perdão. Bernarda dispara contra ele, que morre na hora. Depois ela vira a arma para Padilha. Oswaldo beija a testa de Vitória e ele vê os seios dela. Vitória diz a ele que espera em Deus que os tratamentos terminem com essa doença. Vitória agradece Oswaldo por tudo, pelo amor dele e pela compreensão. Os dois se beijam. Padilha diz a Bernarda que não teve nada a ver com nada. E Bernarda diz a Padilha para tomar cuidado e não atrair. Bernarda diz a Padilha para enterrar Escorpião no local em que estava enterrado o cofre. Padilha pega o corpo de Escorpião e sai dali. Leandra pede a Heriberto que volte a visitá-la. Ele vai embora e Leandra diz para si mesma que Heriberto lhe trouxe paz. Max diz a Maria que tem uma surpresa para ela no dia seguinte e diz para ela se arrumar. Os dois se beijam. Eva disfarça e diz a Bernarda que não é tia de Fausto e fala que será fiel e que irá servi-la. João Paulo discute com Fausto por ele ter revelado a Bernarda que é filho de Rosália e Gonçalo. Fausto diz que teme que Bernarda possa fazer mal a Eva. João Paulo diz a Fausto que nada de mal irá acontecer com ela e nem com ele. E João Paulo diz que irá ver sua mãe.